O primeiro capítulo de uma novela é como se fosse um cartão de visita. O autor precisa causar uma boa impressão para conquistar o público logo de cara. Tem umas novelas que conseguem fazer isso muito bem, mas acabam sendo uma bela de uma propaganda enganosa. No vídeo de hoje eu vou listar algumas novelas dos últimos 10 anos que fizeram a gente, cair nessa certinho. Olha o Valdir! Flash gostosa! Com o início promissor, Joia Rara teve um primeiro capítulo de tirar o fôlego, tanto em termos de narrativa como visualmente. Não é à toa que é uma das novelas mais caras feitas pela emissora. E isso dá pra perceber de cara pela produção, pelos figurinos, pelas locações externas, tudo é impecável. O primeiro capítulo parecia um filme de cinema, de tão lindo que era aos nossos olhos. É um melodrama clássico. Tem vilão brigando com os empregados, tem encontro romântico dos protagonistas Franz e Amélia no fim, tem mocinho ouvindo lições de vida por um líder religioso budista, tem filho querendo o amor verdadeiro do pai. Enfim, parecia uma fórmula perfeita do sucesso. Só que a novela acabou ficando bem morna ao passar do tempo, com tramas bem batidas, repetitivas, e eu diria que é a novela mais esquecível da Duca Rachid e da Thelma Guedes. Mas aquele primeiro capítulo, é um primor. Agora, em março de 2015, estreou Babilônia, de Gilberto Braga, uma novela que tinha nada mais, nada menos que Adriana Esteves e Glória Pires de vilãs e protagonistas. Era a primeira personagem da Adriana na TV depois de Avenida Brasil, o que deixou o público mais empolgado ainda. Eis que o primeiro capítulo foi ao ar e realmente cumpriu tudo que as chamadas tanto prometiam. Nele a gente tem ótimas apresentações dos personagens principais, a gente conhece as motivações da Beatriz e da Inês, a gente tem um embate avassalador entre elas duas, o que é muito incrível ter isso logo no primeiro capítulo. Tem também um beijo lésbico entre Fernanda Montenegro e Natalia Timberg, duas personagens da terceira idade que tinham muito potencial, que eram muito intrigantes. Tinha até um mistério ali envolvido com elas, que elas sabiam. A novela começou com o pé na porta, mostrando a que veio. Mas apesar de tudo isso, o melhor capítulo da novela continuou sendo o primeiro. O público mais conservador rejeitou Babilônia, a mocinha Regina era bem chata, e o que mais empolgava as pessoas, que era a rivalidade entre Beatriz e Inês, foi deixado um pouco de lado. Então acabou não restando tanta coisa, o que é uma pena, mas aquele primeiro capítulo, merece respeito. Outra novela que também gerou grandes expectativas por causa de Avenida Brasil, mas agora porque era escrita pelo próprio autor, João Emanuel Carneiro, era A Regra do Jogo. Mas olha, essa novela segurou a barra que foi vir depois de Babilônia, então não deve ter sido fácil mesmo. Mas o primeiro capítulo, exibido em agosto de 2015, foi eletrizante, com muita ação, cenas policiais, com personagens dúbios, uma mocinha que roubava, um personagem que a gente não sabia se ele era vilão ou se ele era anti-herói, com muito drama, com atuações inspiradas do Alexandre Nero, da Giovanna Antonelli, da Cássia Kiss. A primeira captura da novela já é completamente diferente, porque a novela começa, não só esse primeiro capítulo, mas todos os capítulos de A Regra do Jogo, começava com o título do episódio, o que eu achava isso bem interessante. Então tinha essa estética meio diferente, meio de série, a ideia era muito legal. Enfim, inicialmente não tinha o que botar defeito. Só que A Regra do Jogo foi perdendo fôlego, foi se repetindo, foi se sustentando em apenas alguns personagens, tinham péssimas tramas paralelas. Enfim, se tornou o maior flop do Jack. Engraçado que fazer esse vídeo foi quase como retratar o período complicado do horário nobre da teledramaturgia da Globo. Mas vamos lá, né? Em outubro de 2016, estreava A Lei do Amor. E a gente assistiu um primeiro capítulo inspirado com uma cara de dramão daqueles. A novela estreava em sua primeira fase com uma mocinha e um mocinho e uma vilã que são a cara de novela das 9. Elô, aquela mocinha humilde, batalhadora, que tem uma mãe doente, um pai alcoólatra. Pedro, um menino rico, rebelde, que se apaixona perdidamente pela mocinha. E Magnólia, mulher rica, vilã, com cabelo platinado e que é madrasta do mocinho. Olha, eu tenho que dizer que eu lembro que esse primeiro capítulo deixou os noveleiros super empolgados e na expectativa, porque parecia uma novela clássica. Tem casal se apaixonando, tem intriga em família, tem gente sendo presa injustamente, tem o pai da mocinha morrendo, tem a mocinha chorando muito e pedindo justiça. Foi
um prato bem saboroso para quem adora esses clichês da TV. Mas não precisa nem dizer que A Lei do Amor não conseguiu manter o ritmo. Quando a novela foi para a segunda fase, que as coisas começaram a desandar. Depois de um tempo, a Maria Adelaide Amaral e o Vicente Villari tiveram que receber a supervisão de texto do Ricardo Linhares. Então um monte de coisa começou a acontecer, umas tramas loucas, paralelas, diferentes, sem pé nem cabeça, um monte de personagem morrendo misteriosamente. Eles começaram a fazer um monte de coisa para ver se a novela acontecia. Mas olha, eu não vou esquecer desse primeiro capítulo, que eu acho um dos melhores da safra de novela das 9 dos últimos anos. Indo agora para julho de 2018, vou falar de uma novela chamada O Tempo Não Para. Por mais maluca que a trama dessa novela pareça, eu acredito que o primeiro capítulo fez o espectador entrar e viajar nessa loucura do autor Mário Teixeira. Porque imagina que louco, um grupo de pessoas do século XIX congeladas num cubo de gelo que são encontradas 132 anos depois. Apesar de parecer muito audacioso, deu super certo assistir isso no piloto, que foi ágil, colorido, cômico, com uma trilha sonora super pop e com muito potencial. A maior parte do capítulo se passa no século XIX, o que deixa tudo mais legal ainda e mais interessante. A gente tem uma mocinha super cheia de personalidade, um pai bravo, ciumento, mas muito engraçado também. A gente vê um acidente no barco, a gente vê efeitos especiais incríveis e também tem aquele encontro clássico dos mocinhos no final do capítulo, mas de uma maneira que a gente nunca viu antes. Então foi muito doido, mas muito divertido assistir esse primeiro capítulo, que eu acho que tem realmente todos os ingredientes de uma novela das 7. Deu certo nas primeiras semanas, talvez até no primeiro mês da novela, mas as coisas foram caindo depois. Eu acho que essa criatividade do início foi se perdendo, até as próprias piadinhas que existiam muito, né, essas referências do tempo passado com agora, era muito legal ver esse choque de gerações, acabou perdendo a força depois. A história do casal protagonista também ficou muito melosa, muito chata, enfim, acho que a novela no geral acabou sendo bem fraca. Mas cá pra nós, se você assiste o primeiro capítulo hoje e agora, é tão legal e tão divertido que eu acho até que dá pra relevar muita coisa chata do resto da novela. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Que novela vocês amaram o primeiro capítulo e depois as coisas foram desandando e você, meu Deus, que novela é essa que eu não reconheço mais? Citei novelas dos últimos 10 anos porque são as novelas que eu mais lembro, né, e que eu consigo até reassistir esses primeiros capítulos e analisar, mas tem muita novela antiga, dos anos 80, dos anos 90, que eu imagino que possam ter passado por essa trajetória aí parecida. Muito obrigada por assistirem o canal, se inscrevam aí, curtam se vocês gostaram e até a próxima.